Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que essa paz e esse amor também seja compartilhada com os nossos irmãos, amigos, com nossos familiares, com todos aqueles que nós amamos e queremos tanto bem. Bem-vindos para mais uma reflexão, o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. À medida que nós avançamos em sua leitura, nós encontramos as lições diárias daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, e hoje não é diferente. Hoje toca num ponto muito interessante. Eu não vou me antecipar, porque eu já estou animado com o nosso papo, que eu já dei uma lida antecipada. Não costumo ler antecipadamente, eu gosto de reagir junto com vocês. Mas já dei uma lida antecipada e eu já fiquei bastante animado. Então vamos ver o que a Joana nos reserva para essa nossa reflexão de hoje. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 85. Sê ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as conclua todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes, pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa, significa um avançado passo no caminho da evolução. Então, por que eu fiquei animado? Eu me vejo dentro da doutrina, eu tenho constantemente dito a vocês isso, que doutrina serve para mim como uma grande mudança interna. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui, gente, rapidamente. Ok. Ela me traz para mim, eu falo de mim, como eu sempre falo com vocês, eu não sou o dono da verdade, não tenho essa pretensão de ser, até porque o único que é o dono da verdade é Jesus. Então eu trago para vocês um pouco da minha experiência e tento compartilhar com vocês, não para que vocês façam igual a mim, mas talvez até diferentes, para nós trocarmos essas experiências. Na minha vida, eu tinha um senso de compromisso muito grande. Então, não que não seja importante, olha, não entenda errado. É importante ter um senso de compromisso. Mas o que acontece muito na vida da gente existe um acúmulo muito grande de tarefas. Por exemplo, vocês vejam as mulheres normalmente, eu sei que a situação está mudando, a realidade está mudando, mas ainda é uma mudança. Não estamos naquele parâmetro, está meio a meio, não está ainda. Estamos caminhando. Mas as mulheres acumulam a dupla função de trabalhar fora de casa e trabalhar dentro de casa. Aquelas tarefas estafantes, repetitivas, cansativas, prazerosas em alguns casos, né? Tem pessoas que têm alegria de arrumar a sua casa, de colocar tudo na sua ordem, no seu jeito, no seu gosto. Não estou aqui, vou até buscar, não estou aqui tirando uma determinada questão. Vamos dar uma pausa, como eu sempre faço. Vamos abordar esse assunto. Há pessoas que que levam esse dever da casa a um parâmetro muito ruim. As pessoas, com um devido termo, eu vou usar um termo que não é o correto, mas não me ocorre outro. Mas há pessoas que às vezes ficam píssicas, que a casa tem que estar arrumada, tem que estar limpa, não pode ter assim, não pode ter assado, e a pessoa é quase um psiquismo, né? No sentido de incômodo. A pessoa não pode ver um copo na pia, a pessoa não pode ver uma poeira no chão. Mas se tem um copo na pia, a gente lava. Se tem uma poeira no chão, a gente vai. Ok.
mas tendo ali, a gente vai lá e faz. Não é aquele incômodo, eu não aguento ver, eu não aguento andar em casa. Então existe esse lado que é ruim. É ruim. Mas eu fui criado assim, eu sou assim, eu sempre fui assim. É o síndrome da Gabriela. Lembre-se, não é que devamos conviver na sujeira. Não. Mas também nós não devemos, de forma alguma, extrapolar os limites da nossa saúde. Às vezes, estamos cansados, realmente querendo um momento de paz, um momento de tranquilidade. A gente chega em casa, aquele psiquismo de não ver nada organizado, ou de ter uma coisa fora do lugar, e a gente já está cansado e vai trabalhar em cima daquilo para poder arrumar e organizar. Não é muito saudável para a mente. Não estou dizendo para o corpo, mas para a mente. A mente ocupada com aquilo e se perturbando com aquilo. Então, fizemos essa parada, voltemos ao texto. O texto diz o contrário, nós devemos procurar ser ordeiros. Então, esse grupo que é extremamente ordeiro, esse grupo que raia, né? À beira do psiquismo de ver a sua casa limpa, organizada, arrumada, o seu serviço em dia. Cuidado, não talvez se encaixe tanto. Eu vou encaixar o texto a esse grupo também, mas trata-se diferente. O texto hoje se direciona àquelas pessoas que estão não carregam tanta responsabilidade para com as coisas do dia a dia. Então vamos aqui separar. Há um grupo que não carrega tanta responsabilidade. E há um grupo que carrega excesso de responsabilidade. Vamos falar com os dois grupos. Primeiro, com esse que não carrega tanto, vamos pegar também esse que carrega demais. E a esse outro grupo que consegue lidar bem, vejam que a Joana vai reforçar essa ideia de mostrar para você que o caminho é esse mesmo. Então, Joana inicia dizendo assim, seja responsável. Ela chama de ordeiro, né? Seja responsável naquilo que te compete. O ordeiro e responsabilidade, elas andam quase juntas. Por que elas não andam juntas? Porque eu posso ser muito responsável, mas não ter ordem para fazer as coisas. Eu quero fazer as coisas e saio fazendo tudo me fugiu a palavra, gente. Faço tudo atropeladamente. Não tem a palavra, a gente muda para outra. É assim mesmo. Atabalhoado. Então faço tudo atabalhoado ali, tudo atropelado, e eu vou fazer. O que a Joana diz é o seguinte: você tem uma tarefa a fazer, você tem muitas tarefas a fazer, você tem responsabilidades a cumprir. Organiza as suas atividades. Vê aquilo que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer. Faça aquilo que você é capaz de fazer. Aquilo que você não é capaz de fazer, se lhe sobrar tempo, você tenta fazer. Se não lhe sobrar tempo, você busca alguém que possa lhe ajudar, ou você informa ao responsável que você não consegue fazer. Se você é o próprio responsável, voltamos lá ao caso da casa. Cheguei, minha casa está meio bagunçada, eu hoje tive um dia estafante, cansativo, vou tomar um banho, vou assistir uma televisão e vou dormir. Ou vou chegar, tomar um banho, vou comer alguma coisa, né? Vou jantar e vou dormir. Amanhã eu vejo a casa. Mas amanhã eu tenho que sair muito cedo e eu não vou ter tempo de arrumar. Então eu faço isso, eu durmo um pouco mais cedo. Esse tempo que eu estou cansado aqui, ainda vou trabalhar, eu tiro e vou dormir. Uma vez eu já falei isso para uma pessoa, a pessoa achou estranha nessa ideia e fez isso. O tempo que a pessoa perderia, 1 hora e meia ou 2, acorda um pouco mais antes, dorme antes,
e acorda um pouco mais antes. E a pessoa percebeu uma coisa muito interessante que eu não havia percebido. Quando você chega em casa cansado e você vai arrumar a casa, você já chega cansado. Então, aquele tempo que você leva fazendo é um tempo muito grande. E a pessoa notou que ela levava em torno de 1 hora e meia arrumando a casa. Quando ela fala assim, então eu vou dormir 1 hora e meia antes, e põe um despertador para 1 hora e meia antes. Vai dormir o mesmo tempo, vai cumprir o mesmo tempo de descanso, só vai alterar. Ela percebeu que no dia seguinte ela conseguia fazer o mesmo trabalho, que levava 1 hora e meia, em meia hora, 50 minutos. Porque está descansada, a cabeça está fresca, o corpo está com mais energia, então aquilo se tornou mais fácil. E começou também um processo de delegar tarefas, de buscar. Essa pessoa, no caso, morava sozinha, né? Mas outras pessoas eu recomendo, delega a tarefa. Ah, mas não faz, ou faz mal feito. Deixa fazer mal feito, você vem depois, só complementa, que é mais rápido do que você for fazer por inteiro. Ah, não ficou bem feito. Não tem problema, você vai insistindo, explicando até ficar bom. Então, ser ordeiro. O que é ser ordeiro? Coloque uma disciplina naquilo que você tem que fazer. Ah, Adam, você não entende a minha vida. Eu lá no trabalho, o chefe pede muita coisa. Eu sei disso, já passei por isso. Por isso que eu me identifiquei demais com esse texto. Eu sei que não tem como dizer não para o chefe. Mas se você chegar para o seu chefe assim, não dá tempo. Seu chefe vai falar para você, olha, tempo ele é uma coisa que se organiza. Ele vai falar a mesma coisa que a Joana está falando aqui, ó. Ser ordeiro. Organiza teu tempo. É o que você não. Eu já ouvi isso. Lá na empresa onde eu trabalhava, pagaram um grupo de pessoas. Eu já contei essa história aqui várias vezes, então não vou me repetir. Mas pagaram um grupo de pessoas para dizer para a gente que a gente não se organiza. Eu, na época, não entendi, eu bati de frente, mas era verdade. A questão não é sair resolvendo umas coisas, é mais você mostrar aquilo que você está fazendo, de uma maneira organizada. Você começa uma coisa, termina, começa outra, termina. Ou então, se uma coisa que você começou leva um tempo, você vai fazendo outra junto. Mas não adianta tentar, faça um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. Que no final, você está cansado e não faz nada. Ou a somatória de tudo não faz nada. É o síndrome do pato. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Então, o pato é um dos animais que ele faz 3 coisas. Ele consegue andar, ele consegue nadar e ele consegue voar. É um animal com muitas características. Se a gente olhar assim, o pato seria um pato, o ganso, né? Cisne. Esses animais seriam o suprassumo, porque ele consegue fazer de tudo. Só que tem um detalhe. Ele faz todos os 3, mas nenhum deles ele faz bem. Diferente do ganso e do cisne, que voam melhor do que andam e que nadam. Então, o pato ele faz os 3 mal feitos. Se ele tivesse dedicado, por exemplo, o ganso, o cisne, nadam muito bem. O cisne ainda consegue voar a longas distâncias. O pato não consegue. É pela limitação, pelo tipo de estrutura. Ah, mas o pato, o cisne, o ganso são muito semelhantes. Não, eles têm estruturas diferentes. Então não tente se comparar a ninguém. Você tem uma estrutura física, mental, emocional, diferente das outras pessoas. Ah, fulano faz. Então fulano é uma pessoa que é disciplinada mentalmente, fisicamente, emocionalmente, e ela consegue fazer aquilo. Ou ela está acumulando de uma tal maneira, ela lida bem com aquele acúmulo, mas aquilo com o tempo vai cobrar dela muito caro lá na frente. Então, quando a Joana nos chama ser ordeiro, eu estou muito preso ainda na primeira frase, hein? Ela diz pra gente,
cuidado com aquilo que você está fazendo. Não seja atabalhoado, que é a palavra que consegui, né? Não seja precipitado, não seja frenético naquilo que você faz. Faz diante das necessidades. Deu tempo? Deu. Não deu tempo? Não deu. Ah, mas o chefe vai brigar. Você vai chegar para o seu chefe, olha, eu tenho que fazer tais coisas. Quando você cria uma disciplina, cria uma ordem. Eu tenho que fazer isso, está aqui anotado. Levo tanto tempo fazendo isso, tanto tempo fazendo isso. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu consigo fazer isso e isso. Eu não consigo fazer esse. E quando eu termino, você vai mostrar para ele que você é uma pessoa que tem uma disciplina e que ele vai entender que aquela situação consegue ser lidada por você. Ah, mas você tem um colega que faz muito mais do que você, mas ele faz. E você não. E a gente tem que saber nossos limites. Se o chefe não está disposto a ficar contigo, saiba que com ordem ou sem ordem ele não vai ficar. Agora, você com ordem, você vai saber dos seus limites, vai mostrar para ele. E se ele não quiser mais o teu trabalho, aonde você entrar, você vai entrar com ordem, disciplina e vai mostrar para as pessoas que você sabe trabalhar. Então, o discorrer da Joana é tudo em cima disso. Se você não tem tempo, se você... a quantidade de tarefas é muito grande, toma muito cuidado com as tarefas básicas. Com a tarefa, principalmente as que são suas. Esse é um outro aspecto que ela coloca aqui, ó. Descuide em relação às tuas tarefas. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente está resolvendo uma coisa que é nossa, mas depende do fulano. Ah, o fulano não está fazendo? Ah, então eu vou ter que fazer o do fulano para resolver o meu, para resolver minha vida. Tudo bem, se você tiver tempo, você resolve do fulano, resolve a sua e entrega a tarefa. Mas você já está fazendo um monte de coisa. O fulano não entrega o que ele tem que entregar. Você não tem tempo? Lembre-se que tarefas, não só, eu estou aqui só batendo na tarefa profissional, mas você tem uma tarefa familiar. Você tem pessoas, amigas que você precisa também se dedicar, você tem familiares, você tem, no caso, né, filhos, esposas, maridos, você tem pais, mães em algumas situações. Então você tem grupos que você também tem as suas tarefas. Não que seja uma tarefa de fazer as coisas para ele, mas uma tarefa de acompanhar, de perceber se está alguma coisa errada. No momento que você dedica muito tempo às suas tarefas profissionais, saiba que esse tempo está faltando nas suas tarefas pessoais. Isso tem acontecido muito. Os trabalhos cada vez mais cansativos, dispendiosos, porque à medida que a gente vai ganhando um pouquinho mais, o chefe vai aumentando, ou então, à medida que o mercado vai se modificando, o chefe fala, não, tem que cobrar mais, tem que dar mais, tem que render mais. E a gente vai acreditando nisso. Ah, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse emprego. E às vezes a gente esquece que nós não somos escravos do emprego. Ao contrário. O emprego depende tanto de mim como eu dependo dele. Tem que ter uma lógica. Não vou entrar aqui nessas questões de trabalho, emprego, porque eu estou assim, só tocando um ponto que, como falei para vocês, que era muito caro para mim e que não sei se ainda sei lidar bem com isso, mas hoje eu tenho uma visão diferente. A visão já mudou. Se eu já consigo lidar, eu não sei. Então, vai realizando as tarefas que são suas prioritariamente. Vamos voltar lá à casa? A minha tarefa é arrumar minha casa. Eu moro sozinho, vamos supor. Eu moro sozinho. Então, eu que cuido da casa. Mas calma aí, se eu moro sozinho, quem suja e quem limpa sou eu.
Então não tem ninguém fazendo bagunça. Ah, Badam, você não entende. Onde eu moro tem muita poeira. Eu deixo a casa fechada, chego em casa, está tudo empoeirado. Tudo bem, tá empoeirado. Eu já ouvi essas narrativas, tá, gente? Tô passando para vocês o que eu já ouvi. E não foi uma, não. Foram várias narrativas como essa. E o Bonito é uma cidade muito empoeirada, tem muita mata, né? Muita árvore. Então a poeira é normal. Então, você chega. Mas olha, se você não deixou bagunçado, um pano, uma vassoura rápida já ajudam. Você não precisa passar arrumar profundamente. Aguarda um dia na semana, agenda a cada 15 dias, você fazer uma limpeza um pouco mais profunda, que aí você já se programa e se torna uma tarefa dessas, né, obrigatórias. De novo, psiquismo vai te dizer, não, você tem que fazer uma limpeza profunda sempre, você tem que passar pano úmido, você tem que passar pano molhado, pano... Tem aquele cômodo que a gente quase não usa, deixa ele fechadinho. Ah, mas entra pó. Tira um tempo para tirar o pó depois. Marca um dia e cuida só daquele cômodo. Eu estou assim, gente, chutando, eu estou aqui elucubrando, levando assim um pensamento diferente. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Estou dando a vocês outras ideias. Vocês têm que entender agora. Se você ficar no mesmo pensamento, eu não vou mudar porque eu gosto assim e é assim, é outro papo, é outra conversa. Eu estou falando para aquelas pessoas que estão incomodadas com isso, que se sentem incomodadas com isso. Então, faz a tua tarefa, aquilo que é seu, é da sua responsabilidade. Encerra a tua tarefa. Encerrou? Aí você pode cuidar de outro, você pode fazer outra coisa. Eu moro com um monte de gente dentro de casa e ninguém limpa, ninguém arruma nada. Então você está numa situação muito difícil. Porque se você gosta de tudo arrumado, tudo limpo, e todo mundo só sabe bagunçar, é um problema organizacional. É aquilo que eu falei, é a hora de distribuir tarefas. Nossa, nosso tempo está voando. Então vamos... Aí a Joana toca num ponto que fala assim, que uma pessoa disciplinada é um tesouro. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você se disciplina, se você se organiza, mostra para o teu chefe. Estou voltando agora à parte profissional. Mostra para o teu chefe que você entende o que é se organizar, você tem as suas tarefas todas elencadas, toda direitinha ali. Seu chefe vai olhar para você de uma maneira diferente. Seu chefe, se ele não perceber isso, ele está sendo uma pessoa descuidada. Se você sai do momento que você não vai sair da sua empresa por causa disso, não é? Mas você começa a distribuir um currículo na sua própria vida, você vai começar a se disciplinar e as outras pessoas verão você disciplinado e te convidarão a trabalhar. As oportunidades vão se abrindo. Então ela fala que uma pessoa, né, botou um homem, né, mas é o homem, ser humano, disciplinado, ele é um tesouro. Então você se torna algo valioso que as pessoas querem ter perto de si. Eu lembro aqui agora, me veio um estalo muito interessante. Não sei se ainda existe, eu não tenho visto tanta propaganda disso. Mas eu lembro que teve uma parte da minha vida que eu vi, eu não lembro o nome que eles se intitularam, mas pessoas que organizam a casa das outras. Então pegavam pessoas que tinham um senso organizacional muito grande e ela vendia esse serviço. A pessoa chegava, mãe, a minha casa é bagunçada, a pessoa ia lá, arrumava a casa, encontrava os lugares certos para as coisas certas. Assim, essa meia aqui, em vez de você guardar em tal lugar, vamos pegar uma caixa e guardar aqui em tal lugar, fica mais fácil, coisa que você usa no dia a dia. E era organizava toda a casa para a pessoa. Hoje em dia, temos secretárias
que elas não são só secretárias mais de anotar recado, mas ela organiza, chega ao ponto, em determinadas... eu lembro no passado, secretária executiva. Tinha a secretária comum, tinha a secretária executiva. Era uma função para os executivos. O que ela fazia? Na época que tinha recortes, né, de jornal, pegava os jornais, as notícias mais importantes que era direcionado para o seu empregador. Ela já separava, ela já organizava a agenda, sabia quais eram os compromissos mais importantes e menos importantes. Ela reservava a agenda, ela era quase que uma administradora dessa pessoa. Eu não sei se ainda existe hoje, tá, gente? Eu estou afastado há um tempo dessa área, mas existe, para uma pessoa organizada, disciplinada, sempre vai ter uma tarefa. Lembrem-se sempre disso. Sempre vai ter um trabalho, sempre vai ter uma tarefa para quem é organizado, quem é disciplinado. Então, a Joana agora toca num ponto, né, nevrálgico, ou seja, gera como eu já comentei com vocês antes, né? Ela fala assim, quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Eu li essa frase, eu falei para você que já não ia mais ler, mas essa frase é muito interessante. Assim, não, mas eu tenho que varrer minha casa, isso é monótono, constante. Daí eu tenho que lavar os pratos após almoçar, após jantar, após fazer um lanche. Isso é monótono e é constante. Dan, no meu trabalho eu tenho que fazer um monte de planilha, isso é monótono, isso é constante. Dan, eu tenho que trabalho como entregador, né? E, tem que levar de um lado para o outro, isso é monótono, é constante. O que ela fala para você deixar de fazer isso? Beber uma aguinha. Ela está dizendo para você parar de fazer isso. Ela fala em desincumbir-se, ou seja, que você deixe de fazer o trabalho monótono e constante. Não é deixar o trabalho a ser feito, dos serviços, mas você deixar dele ser monótono e constante. Vou varrer uma casa. Ok. Posso varrer uma casa e já pensar, olha, o que eu posso fazer para não precisar varrer tantos lugares? Posso botar um tapete? Posso trancar esse cômodo, deixar esse cômodo fechado, porque eu já não uso tanto. Vou lavar louças, etc. Qual louça eu posso utilizar para não ter que lavar tanto? Posso usar um descartável? Ou então, posso otimizar alguma coisa aqui na hora de fazer isso? Tem muita gente hoje em dia, vou dar uma pescada, muita gente comprando lavadora de pratos. É muito interessante essa ideia e eu nunca tinha visto por esse lado. A lavadora de pratos desincumbe você desse serviço. Mas gasta energia, gasta luz, mas também te força a viver de uma maneira diferente. Você vai ter que ter jogos, né, de pratos e talheres. Enquanto um está lavando, o outro está no uso, enquanto o outro está no... Vai ter que guardar esses que você usou para levar para dentro da... Te sai desse monótono e constante. Te dá uma visão diferente e uma ajuda diferente. Assim. Então, à medida que você vai deixando essas coisas difíceis... mas você está falando isso porque você tem dinheiro, né? Então você vai comprar uma máquina. Não, gente, eu não tenho máquina de lavar louça. Mas eu posso fazer de uma maneira diferente. Posso acumular uma louça para lavar, ou então posso ir lavando ela um pouquinho para não acumular muita louça e não gastar muito tempo. Eu tenho que achar uma estratégia. Daquilo ali não ser tão monótono, tão constante, tão chato. Eu lembro muito lá do passado,
onde as mulheres normalmente ficavam em casa fazendo comida, aí começava às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, começar a fazer comida, para meio-dia servir, e meio-dia e meio fazer a limpeza de tudo aquilo. Era uma constante no dia a dia, à noite a mesma coisa. Hoje o dinamismo está muito grande. Eu falei, está mudando. Eu sei, gente, que já estourou o tempo, mas hoje já mudou. Já, os homens já estão trabalhando em casa, já estão ajudando dentro de casa. Uma dinâmica que está mudando. Ainda não está grande o suficiente para dizer, ó, estamos em pé de igualdade. Não, ainda está muito longe. Mas já vemos esse movimento muito forte acontecendo. Muito, muito forte. Há vários maridos que eu conheço que trazem para si a função de lavar roupa, de arrumar a casa, de limpar determinadas os cômodos, né? Fazer a tal da limpeza pesada, o homem que faz, a mulher mantém. O trabalho já está sendo bem compartilhado em muitas famílias, tá? A gente está muito aquém de chegarmos assim a dizer, ó, tá páreo a páreo. Não, falta muito. Mas já tem bastante gente já nessa nova visão. Então, quando nós, para poder arrematar, né? A Joana coloca no último texto, se nós já sabemos nos desincumbir desses trabalhos monótonos, constantes, transformá-los em trabalhos não monótonos e constantes, mas modos de fazê-los diferentes, de vê-los diferentes. No momento que a gente consegue ter essa ordem no nosso dia, de fazer as coisas, olha, eu tenho que fazer isso, vou fazer quando der tempo. Não. É começar a planejar, tem que fazer isso, ó, assim, depois isso. Eu tenho tanto tempo. Isso, gente, leva tempo, tá? Você vai chegar hoje e falar assim, amanhã eu vou fazer. Não. Primeiro você tem que saber quanto tempo você gasta naquilo. Como eu falei lá no início, aquela pessoa que arrumava a casa de noite gastava 1 hora e meia. Quando passou a arrumar de manhã, quando estava mais descansado, levava de meia hora a 40 minutos, 45 minutos. Ganhou tempo sem fazer grandes mudanças, só mudando o horário de dormir. É exatamente quando você tem a consciência do que você tem que fazer, de como você tem que fazer, do modo que você tem que fazer. Minha vida é montar planilha. Então, estude as funções da planilha, estude o programa, veja se não tem atualizações para fazer aquelas tarefas monótonas de uma maneira mais automática. Eu tenho que fazer comida todo dia. Então, procura um modo de já deixar organizada a geladeira, de que eu uso muito alho, muita cebola, então eu já corto, já separo, já preparo, já deixo ela para não ter que toda hora ter que descascar. Arruma uma maneira de tirar essa monotonia, esse constante trabalho durante o dia. Quando você entender e você compreender, já não será monótono, já não será mais constante, você estará sempre aprendendo e vivendo e vivenciando coisas novas. A vida está evoluindo, muitos produtos, muitos objetos, que nem tão caros estão vindo para nos auxiliar nessas situações. Não seja aquelas pessoas, antigamente é que era bom, não sei o quê. Gente, tem processadores hoje pequenininhos, que processam alimentos, que processam determinadas situações, determinados alimentos, alimentos de uma maneira mais rápida, mais prática. Tem computadores hoje que são mais ágeis, mais rápidos. Tem tantas coisas que você pode fazer que é mais prazeroso. Nem toquei assim, quem trabalha num balcão, num bar, numa loja, em qualquer lugar, pode ali atender a pessoa com um sorriso, com carinho, um jeito diferente, que vai tornar aquela tarefa melhor. Você vai dar à pessoa, às vezes, uma capacidade de te ajudar a fazer aquilo. Fazer aquilo de uma maneira. Mas só tem gente grossa na minha vida, só tem... Talvez, essas pessoas não estejam preparadas ainda
para pessoas como você que sejam alegres. Ou talvez você seja uma pessoa que não saiba tratar essas pessoas de uma maneira mais delicada. São essas coisas que nós temos que pesar. Ninguém aqui é culpado ou inocente de nada. Nós todos temos tarefas, temos coisas a fazer e evoluímos muito, muito, quando aprendemos a fazer elas com amor, com dedicação, com carinho, com ordem, com zelo, com inteligência. As coisas vão se transformando e as coisas vão se melhorando a essa medida. Me estendi demais, passei mais de 5 minutos, mas eu falei para vocês, é um tema que para mim é muito sensível e a minha função aqui é compartilhar com vocês uma visão talvez diferente de cada um. 56 anos na vida, a gente acumula um pouquinho de experiência, pouquinho. Então é bom a gente trocar. Talvez a gente esteja muito focado e a gente não consiga enxergar o todo. Talvez eu possa dar a vocês uma possibilidade de ver alguma coisinha diferente e mudar o seu foco, sabe? Ou então, tudo que eu estou falando reforça exatamente quem você já é e você continua trabalhando e melhorando diante dessa situação. Por isso que são reflexões, vamos refletir. Vamos olhar a vida de uma maneira diferente, até mesmo olhar de uma maneira diferente para o que eu estou fazendo, para confirmar que eu estou fazendo certo. Ou alguma coisa puder ajudar no seu dia a dia. O importante é que o Espiritismo é para ser vivido. Desculpa, é que eu estou invertido na câmera. Essas frases aqui, essas palavras, têm que ser usadas no dia a dia. Se não for, não tem valia nenhuma. Como diz o apóstolo Paulo, sempre eu vou bater nessa tecla. A fé sem obra, ela é morta. O aprendizado sem a sua justa aplicação é um tempo desperdiçado. Não é que vocês vão perder, não. Nada disso que vocês estão ouvindo vai ser perdido, nada. Hoje, ou no futuro, ou no mundo espiritual, ou na próxima encarnação, tudo isso aqui terá uma valia. Por isso que ninguém está perdendo seu tempo, prestando atenção, se instruindo, acumulando, né, conhecimento. Ninguém está perdendo, fiquem tranquilos. Mas se a gente aplicar esse conhecimento, fazer ele funcionar, aí é a palavra que a Joana deixa, né? A frase que é o caminho, um avançado passo no caminho da evolução. Boa evolução para cada um, grandes passos na sua vida, mudanças constantes, para ninguém ficar muito acomodado. Mas, acima de tudo, alegria e tranquilidade naquilo que nós fazemos. Jesus abençoe e ilumine a sua semana, a sua vida, que possa ser a semana cheia de alegria, cheia de novidades, de saber que você está fazendo a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Isso dá um pano para manga, se a gente pudesse conversar mais, mas vamos à nossa prece. Me perdoe, gente, pelo horário, tá? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que nos chegou nessa noite, pela inspiração que para cada um de nós os Espíritos trazem à nossa mente. À medida que ouvimos essas palavras, desperta dentro de nós, Senhor, as visões do passado, as nossas experiências e aquela vontade, Senhor, tão grande de mudarmos e de olharmos para a vida e para o futuro de uma maneira diferente. Ah, Senhor, muito, muito, muito obrigado por essas palavras dessa irmã, essas palavras consoladoras, essas palavras de transformação. Seja conosco, Senhor, nessa semana que se inicia, seja conosco todo o tempo, apoiando, fortalecendo e muito mais inspirando-nos, Senhor, a essas mudanças necessárias. Senhor, caso nós façamos alguma mudança que não seja tão boa, nos alerte, Senhor, para que possamos voltar e
repetirmos agora da maneira correta. Que o Senhor seja conosco, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê bom ânimo e que tudo que venha nos suceder, Senhor, seja sempre pelo amor de Deus. Uma semana maravilhosa, cheia de paz, de saúde, de alegrias e de grandes realizações. Que o Senhor seja com todos nós. Que assim seja e graças a Deus.